Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, que nós possamos nesta noite estarmos mais uma vez com as nossas mentes e corações voltados a Deus e a sua palavra para aprendermos dele o que ele deseja para nós. Nós estamos ainda no estudo de igreja, natureza, características e propósitos, e hoje nós estamos no estudo número 7. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A igreja é do Senhor, ele é o cabeça da igreja, aquele que comprou a igreja com seu sangue, os salvos. Vamos orar para dar início a esse estudo dessa quarta-feira? Querido Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos por este meio que temos de estarmos conversando sobre a sua palavra, Pai. Nos ajuda nesta hora e que nós possamos estar prontos a ouvir a Tua palavra e pôr em prática em nossas vidas, Pai. E que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, esteja, Senhor Deus, trazendo a Tua palavra de uma forma simples aos nossos corações, Pai, para que entendamos. Usa a minha vida, Senhor Deus, estou aqui diante do Senhor, para que o Senhor me use nas Tuas mãos para trazer este estudo, esse tempo de meditação, Senhor Deus, e que possa chegar a corações e trazer aquilo que o Senhor deseja. Glorifica o Teu nome, Senhor Deus, e nos ajuda nesta hora. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler, irmãos, o Salmo 32. Eu quero ler aqui Salmo 32. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo o espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O verso 3: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo o espírito não há dor. Estamos estudando, como eu disse, então, a igreja ainda sobre a natureza, características e propósito. Já vimos várias coisas sobre a igreja e hoje eu quero ver com os irmãos, através desse estudo de número 7, a disciplina na igreja. Começamos um estudo também domingo de manhã sobre esse tema. Já temos aí 2 estudos que estamos fazendo no domingo de manhã, naquela sala do Zoom, aos domingos, e alguns irmãos participam ali, mas no processo desse nosso estudo sobre características, natureza, características e propósito da igreja, já estava também sobre esse assunto, como também está sobre o governo da igreja, o poder da igreja, os inimigos da igreja, o futuro da igreja, né, que a gente vai ver para frente. Então, nós nesse processo todo estamos só revendo, né, o assunto que estamos estudando sobre a doutrina da igreja. E o estudo da doutrina da igreja não pode ser negligenciado. Quando ele é negligenciado, tem consequências para a igreja, para o reino de Deus. O apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz lá: Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então os Gálatas ali, eles estavam confundindo e voltando ao legalismo, e aí estavam passando tão depressa para outro evangelho. E
Como base, eu tenho trazido aqui esse capítulo aqui da Confissão de Fé de Westminster, falando sobre a igreja, onde diz: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Então toda a igreja está sujeita à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade do próprio Deus. Em outro ponto aqui, vai dizer a Confissão de Fé de Westminster o seguinte: o juízo supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando através das Escrituras. A palavra de Deus é a base, o padrão para o entendimento, para a verdade, para aplicarmos na igreja. Na aula passada, nós falamos que a igreja sempre esteve na mente de Deus. E falamos ali do chamado de Abraão, entendendo que a igreja, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, então entendendo que na história, desde a queda, a igreja sempre esteve na mente de Deus. Em Gálatas nos diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, tanto no Antigo e os de hoje, né, também, que têm fé no Senhor Jesus Cristo, é que são filhos de Abraão, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira, onde nós vimos na semana passada que através do chamado de Deus a Abraão, então vimos que a igreja verdadeira são aqueles que ouviram o chamado de Deus. Lembra? Sai da tua terra, disse Deus a Abraão. Sai da idolatria. O próprio Deus vem e nos chama. E agora, aqueles a quem Deus chamou, agora confiam na palavra de Deus. Vai para a terra que te mostrarei. Deus iria mostrar, Deus iria direcionar. E aqueles que obedecem à palavra de Deus. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E o Senhor disse a Abraão para que ele seja uma bênção. Então, a igreja ela também precisa ser uma bênção onde quer que nós estejamos. E também, depois, Abraão ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ou seja, a igreja está numa aliança, né, com o nosso Deus, como foi o Deus das alianças, né, como Deus fez uma aliança com Abraão ali, ele também faz uma aliança conosco, né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, disse Jesus Cristo à sua igreja, aos seus discípulos. Então, só relembrando isso, hoje, no dia de hoje, no estudo de número 7, nós vamos falar então sobre a disciplina na igreja. Então, aqui duas perguntas: o que é a disciplina na igreja e por que é necessário a disciplina na igreja? Muito bem. O que é a disciplina na igreja? É uma medida que a igreja toma para ajudar os seus membros faltosos a corrigirem os seus caminhos e a voltarem aos caminhos de Deus. Então, a disciplina é isso. Nós, né, tanto igreja uns com os outros, ou como igreja no sentido de a liderança da igreja. Então, é uma medida que a igreja deve tomar para ajudar os irmãos, outros irmãos que estão em falta, que estão em erro, que estão em pecado, a corrigirem os seus caminhos e a voltarem aos caminhos de Deus. Por que é necessária a disciplina na igreja? A disciplina é necessária para manter a pureza da igreja, para manter o testemunho da igreja, para manter
o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós vimos na confissão de fé, as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Então, por isso, há necessidade da disciplina, para manter a pureza da igreja e o testemunho da igreja, que ela representa o Senhor Jesus Cristo. Tá? No nosso manual, ali no Código de Disciplina do nosso manual presbiteriano, está escrito o seguinte: disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre os seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Então tem todo um procedimento de acordo com a palavra de Deus para aplicar a disciplina. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Então, esse é o propósito da disciplina, por causa disso que a disciplina é necessária, né, para a pureza, para o testemunho, para o bem do irmão que está no erro, para que ele volte a testemunhar do Senhor, para que ele confesse os seus pecados, para que ele se arrependa e seja abençoado por Deus e que a igreja também seja abençoada por Deus. Tá? Um texto aqui para que possamos trabalhar, para nos ajudar a entender algumas coisas. Toda disciplina, diz Hebreus capítulo 12, verso 11, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Toda disciplina com efeito no momento, né, que ela é aplicada ali no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, o depois que é interessante, mas no momento não é interessante para aqueles que são disciplinados, né? Para nós, o momento que a pessoa está sendo disciplinada. Eu queria que hoje nós pudéssemos entender aí o valor da disciplina, o valor que a disciplina tem para a vida da igreja, o valor que a disciplina tem para os crentes, e reconhecer que Deus estabeleceu a disciplina à sua igreja, ao seu povo, visando a integridade do seu povo, visando a santidade do seu povo. E a nossa base para que possamos trabalhar a disciplina, aceitar a disciplina, ou a igreja exercer a disciplina, a base é Deus e a sua santidade. A base que temos que partir desde o princípio para qualquer tipo de disciplina é Deus e a sua santidade, para participarmos da sua santidade. O apóstolo Pedro, ele vai nos dizer, como filhos da obediência, olha só, como filhos da obediência, como crentes, como igreja do Senhor, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então, a base da disciplina da igreja, ela precisa ser a santidade de Deus e a convocação de Deus à sua igreja, ao seu povo, a sermos santos como Ele é santo. Então, como filhos do Pai Celestial, sejamos realmente, verdadeiramente filhos da obediência, como filhos da obediência, não vos amoldando, né, as paixões que tinhas anteriormente, mas pelo contrário, buscando obedecer a Deus para que participemos da santidade de Deus. A disciplina é responsável por correções com vistas ao aperfeiçoamento do caráter e a conduta da igreja do Senhor Jesus Cristo, dos seus membros.
Então é o aperfeiçoamento do caráter de cada irmão, do nosso caráter cristão, né? E da nossa conduta como igreja, para sempre buscarmos sermos como Jesus Cristo, tá? Provérbios, capítulo 12, verso 1, diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido, diz aí o livro de sabedoria, Provérbios de Salomão. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. É estúpido. Devemos então entender que a disciplina também ela não se restringe apenas à ocorrência de um pecado que julgamos grave aos nossos olhos, né? Por exemplo, um pecado público de alguém. Agora ele merece disciplina. Não, não. Então, aos nossos olhos, às vezes a gente acha que a disciplina deve ser exercida só nesses casos graves. Então devemos sim entender que a disciplina não se restringe apenas à ocorrência do pecado que julgamos grave aos nossos olhos humanos. Na vida cristã, a disciplina tem como objetivo atingirmos a santidade de Deus. Sede santos porque eu sou santo. Então, quando nós vemos a disciplina somente para com os pecados graves, então nós, na verdade, muitas vezes podemos estar rejeitando a disciplina do Senhor. E aí não estamos crescendo em santidade, em se parecermos com Cristo. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, ok? E já pensando, né, que quem disciplina é Deus. Né? A igreja é um instrumento nas mãos de Deus, segundo a palavra de Deus no modo de proceder. Então devemos pedir a Deus que coloque em nosso coração, como diz Provérbios, o amor pela disciplina. Quem ama a disciplina, ama o quê? O conhecimento de Deus, o conhecimento da vida cristã, o conhecimento da eternidade, o conhecimento que nos dá aí uma vida sábia para vivermos a vida cristã, segundo a vontade de Deus. A igreja deve exercer a disciplina baseada, então, também na justiça e no amor, misericórdia de Deus. São lados de uma mesma moeda. A justiça, Deus é justo, então ele vai fazer justiça, ele vai levar ali ao ponto que ele quer a sua igreja. Ao mesmo tempo, o lado da mesma moeda, nós precisamos considerar o amor de Deus por nós. Ele nos ama, por isso ele nos disciplina. E assim também, quando a igreja exerce a disciplina uns aos outros, ou a liderança da igreja vai exercer a disciplina, ele precisa entender bem a justiça, a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo o amor e a misericórdia de Deus. Porque a disciplina é para trazer aquele membro faltoso que está em pecado a voltar aos caminhos do Senhor, ok? Mas também haverá circunstâncias em que será exigida uma decisão mais dura, e não havendo da parte daquele que está em pecado arrependimento, a igreja sempre vai ter que tomar uma decisão mais dura, aquele que se diz membro do corpo de Cristo, membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, nós vemos em Mateus 18, e se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano, ou seja, ele tem que ser excluído da igreja. Por quê? Porque lá já foi um irmão falar com ele não ouviu. Depois foi um irmão mais duas testemunhas falar com ele também não ouviu. Aí levaram à igreja, aí foi lá a liderança da igreja falar com ele também não ouviu, não reconheceu o seu erro, ele não se arrependeu do seu erro, então trate-o, considera-o como gentil e publicano. E assim tem outros textos também que mostram que em certas circunstâncias teremos que tomar decisões um pouco mais duras, mas tudo buscando o arrependimento daquela pessoa. E
esse é o propósito, justiça e amor de Deus, misericórdia, esse deve ser o nosso proceder também. Hebreus 12, então, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Alguém já viu uma criança feliz no momento em que está sendo disciplinada? Você mentiu, você tomou lá aquele pirulito escondido do bar ali da mercearia e isso foi descoberta. Alguém aqui já viu uma criança feliz no momento em que está sendo disciplinada? Como que os filhos adolescentes costumam reagir no momento em que estão sendo disciplinados? Com alegria? Né? Não, né? E se você fosse disciplinado no momento da disciplina, ficaria feliz? Ficaria feliz ou ficaria triste? Você acha que é possível uma pessoa ter um caráter cristão, ser parecido com Cristo, estar buscando ser parecido com Cristo sem jamais ter sido disciplinado? Você acha que é possível? E eu trouxe aqui de uma parte de uma revista de escola dominical o aspecto positivo da disciplina. Como nos ensina aí Hebreus 12, 11, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Aí, como diz o texto, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, nós, tendo o ensino da palavra de Deus, a gente precisa entender que depois haverá aí fruto pacífico. Então, por isso da disciplina, por isso é a disciplina. Talvez ali você não vai entender ou não vai receber com alegria, com o entendimento correto da disciplina. E nem a criança, e nem o irmão, às vezes, que está em erro. Mas a gente precisa crer nessa promessa de Deus. Precisamos exercer a disciplina porque depois ela vai produzir fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados e produzindo aí fruto de justiça. Nós estamos acostumados ao conforto assim emocional, vamos pensar assim. A disciplina normalmente nos tira deste estado agradável. Então, por isso que não é agradável. Ela vem contradizendo aquilo que nós estamos fazendo e, às vezes, até com uma certa conivência, né? Então, precisamos entender e aceitar o mais rápido possível em nossas vidas, e a igreja precisa entender que o Pai Celestial corrigirá os seus filhos, porque Ele os ama, porque são filhos. Então, o Pai, Deus, nosso Pai, irá nos corrigir. Irá nos corrigir. Observe o texto de Hebreus 12, de 5 a 7, aí, que eu trouxe aqui. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Né? Então, se um pai sensato corrige o seu filho, quanto mais ao nosso Pai Celestial. Ele sabe que o antídoto para a santidade, para a obediência, é sim a disciplina. Então, Deus irá nos disciplinar como filhos. Então, você entendendo isso, e você buscando amar a disciplina do Senhor, você não vai menosprezar a correção que vem do Senhor. Então, você vai estar crescendo na sua vida cristã, a ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, e vai ser abençoado por grandes promessas do fruto da justiça e de outras coisas mais
que a Bíblia nos promete quando nós somos obedientes a Deus, não para a nossa salvação, mas sim porque já somos salvos e queremos ter uma vida que agrada a Deus e uma comunhão cada vez melhor com a igreja do Senhor Jesus Cristo, com o nosso próximo. Então, esse aspecto positivo da disciplina, essa revista que eu estava estudando, traz aí um subtema que fala do temor a Deus. Temor a Deus. Um dos nossos deveres como crentes é alcançar o padrão de sermos como Jesus Cristo. Para isso, não devemos banalizar a gravidade do pecado, tá? Não podemos assim estar, como eu disse anteriormente, às vezes só aquele pecado grave é que necessita de disciplina. Então isso é banalização, tá? A Bíblia está repleta de casos de condenação a comportamentos que não agradam a Deus. Deus vem e age na igreja. Ele vem com o seu juízo sobre a igreja. Assim como ele vai também aos não crentes. Mas a igreja, ele também vem como pai que ama os seus filhos. E quando Deus disciplina e executa o seu juízo, em alguns casos houve temor. E isso é positivo. E isso é positivo. O temor, ele é positivo. Eu trouxe aqui alguns textos para que estejamos observando. Aqui em Atos 5, por exemplo, é o caso de Ananias e Safira, aonde ali eles, vou abrir rapidamente aqui, Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos ouvintes. Depois vem a esposa dele, Safira. 3 horas depois, no verso 7, quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí está a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Então, nesse caso aqui, o temor aqui, a gente vai ver outros textos aqui, mas foi positivo. Deus trouxe a disciplina sobre Ananias e Safira, porque eles mentiram a Deus, e Deus deu ali, revelou ali a Pedro, para que Pedro estivesse sendo usado nas mãos de Deus, e Deus trouxe o juízo ali, justamente para que haja temor, né, na igreja. E observem que era pecado entre eles, e Deus foi quem trouxe esse juízo, essa disciplina ali, e houve temor na igreja. 2 Coríntios 7:1 diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Né?
aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. E Hebreus 12:28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Santo temor. Então, o aspecto positivo da disciplina, o temor a Deus, é um aspecto positivo para a vida cristã, para a santidade. Então, ali em alguns casos, no caso de Ananias e Safira, Deus trouxe ali a disciplina sobre a vida deles e isso gerou temor no coração de outros que viram e ouviram o que aconteceu. Então, nós devemos buscar analisar o nosso relacionamento com Deus em temor, mas sem deixar esse temor não pode estar desacompanhado de amor. Então eu preciso temer a Deus, sim, porque Deus é um Pai, né? É um Deus justo, né? Que não se agrada do pecado, mas eu como igreja do Senhor, eu preciso temer a Deus, mas também esse temor não pode estar desacompanhado do amor, porque esse Deus que me salvou e me amou e me salvou em Jesus Cristo é meu Pai agora em Cristo e Ele me disciplina porque Ele me ama. Então o temor com o amor ele tem que estar acompanhado. E esse relacionamento de temor e amor no meu coração e também na igreja, quando a igreja vai para disciplinar o irmão que está em erro, precisa também haver temor e amor e misericórdia, porque a intenção é a recuperação desse irmão. E esse temor e esse amor, esse relacionamento aqui com Deus que o cristão deve ter, ele precisa gerar o quê? A confissão. Porque se fala assim, eu temo a Deus e amo a Deus, mas não gera o arrependimento e a confissão, o fruto, né, dessa disciplina, da exortação de Deus, da disciplina, seja como ela vier diante na sua vida, ela precisa sim dar esse fruto de arrependimento, confissão dos nossos pecados, aceitando a disciplina do Senhor, a correção do Senhor. Eu trouxe aqui alguns textos que falam sobre isso, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para serem curados, para recebendo a disciplina do Senhor, o fruto de que eu recebi a disciplina do Senhor é o arrependimento, é a comunhão nova com Deus, ok? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Veja só. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Então Deus vem, ou você recebe uma disciplina, uma exortação do Senhor, você tem que confessar o seu pecado. O Salmo 32 que lemos, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Versos 3 e 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Será que Deus não estava disciplinando? Provavelmente Deus estava disciplinando a Davi. Enquanto calei os meus pecados, olha só. Aí ele vai dizer lá, porque a tua mão pesava sobre mim. Como que a mão dele pesava dia e noite sobre a vida de Davi? O meu vigor se tornou em sequidão. Ele não estava bem, ele estava angustiado, ele estava, às vezes, trazendo doenças psicossomáticas ali na sua vida. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então o temor da santa justiça de Deus e ao mesmo tempo a consciência do seu amor como Pai paternal, né, o seu amor paternal deve nos levar a cada um de nós a confessar os nossos pecados arrependidos. Por quê? Porque o Pai Celestial disciplina sim aqueles a quem ama, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe.
como eu disse lá no início, eu preciso o mais rápido possível entender isso. Como filho de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, eu preciso entender isso. Meu Pai Celestial me ama. Ele me salvou em Cristo Jesus. Mas agora Ele quer que eu seja como Jesus Cristo. Então, se Ele deseja isso, e se necessário, Ele irá me disciplinar da forma que Ele deseja para atingir os propósitos de sermos como Cristo. João Calvino escreve que ao longo da nossa vida terrena não somos mais que meras crianças. Independente de quantos anos você tem de vida cristã ou quantos anos você tem de idade terrena, né? Independente disso, o Calvino diz que não somos mais que meras crianças em relação a Deus e que essa é a razão por que a vara terá sempre de ser aplicada às nossas costas. Como filhos de Deus, rejeitamos toda a graça de Deus quando procuramos evitar a disciplina de Deus sobre nossa vida. Lembrando de Provérbios, aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento. Então, filho meu, como diz Hebreus, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. És reprovado. Você pode ser reprovado por Deus, porque não é assim que Deus deseja para a sua vida. Então, você vai vir e ele vai te reprovar. Mas essa disciplina é com o propósito que você reconheça e venha até ele para saber como ele deseja, para que você obedeça como filho ali da obediência. Hebreus 12, então, lembrando, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça, da justiça, né? Então, o verso 11 aí nos ensina a gente a verificar que nós não podemos medir a correção divina, a disciplina de Deus pelo prumo dos nossos sentimentos. Prumo dos nossos sentimentos. Por quê? Porque não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza a disciplina com efeito no momento, né? Então, se nós, no momento, estamos sendo, às vezes, disciplinados por Deus e colocamos um padrão, isso daqui não é agradável para mim, então não é de Deus, não é de Deus. Se eu tomar esse prumo para a minha vida, eu vou ter dificuldade de aceitar a disciplina do Senhor, de que aquilo que está acontecendo no momento, que não é agradável, é motivo às vezes de estar me trazendo tristeza, se eu falo assim, eu não posso ser triste, eu não posso isso, eu não posso aquilo, então às vezes eu estou menosprezando as disciplinas do Senhor em minha vida. Os nossos sentimentos então não podem ser padrão para discernirmos essa disciplina. Crianças temem e fogem da vara o quanto podem, né? Eu lembro que quando eu fazia coisas erradas, a minha mãe via para cima de mim e quanto eu podia, eu me escondia e saía correndo. Assim é a criança, ela vai esconder, ela vai temer a vara, né? Nossos sentimentos dessa nossa natureza caída, então, não são adequados para discernir o objetivo da santa disciplina do nosso Pai Celestial sobre nós. Não são, porque a gente não gosta de sofrer. Então eu falo, não gosto, não aceito, né? Então isso não é bom, porque nós não vamos discernir. Só um exemplo, aqui o texto de 2 Coríntios capítulo 12, eu queria que você prestasse atenção. Observe e responda, por que o espinho na carne do apóstolo Paulo? Por quê? E diz aí o verso 7 a 9. Ele próprio diz, né? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, a fim de que não me exalte. Então ele diz aqui, a pergunta é, por que o espinho na carne do apóstolo Paulo? Então ele responde aqui logo no início,
para que não me ensoberbecesse das grandezas da revelação, a fim de que não me exalte. Aí, por causa disso, por causa do espinho na carne, diz o apóstolo Paulo, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha só, tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás ali estava trazendo sofrimento a Paulo. Aí chega Paulo a Deus, 3 vezes pedir ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele estava ali em oração ao Senhor. Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, afaste isso de mim. Eu não quero isso, isso está me fazendo sofrer e outras coisas mais. Então ele me disse, quem? Deus disse a quem? O apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo não estava pedindo a Deus para que Deus tirasse, né, afastasse o espinho dele 3 vezes. Aí Deus respondeu. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Paulo entendeu. Entendeu que aquele espinho na carne, era uma disciplina do Senhor para que ele sempre se lembrasse de que ele era um homem como outro qualquer. E aquela revelação, as muitas revelações que Deus deu para Paulo, né, e revelou para ele a vontade de Deus, revelou para ele várias coisas que iriam acontecer para que não trouxesse ao coração de Paulo uma arrogância, para que ele não se ensoberbecesse. Então Deus sabe como é o nosso coração. Deus sabe o que é bom para nós, para que nós, como filhos deles, nos mantenhamos junto dele, para que estejamos sempre parecidos com Jesus, em humildade, em submissão a Deus, em obediência ao Senhor, em buscar fazer a vontade de Deus. Então Paulo precisava de um lembrete que lhe fizesse ver que era um homem entre outros homens. E Paulo orou 3 vezes, né? Paulo orou aí por 3 vezes para que Deus afastasse aquele espinho na carne dele. Pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, em oração. Então, por isso que os sentimentos de alegria ou de tristeza no caso, sobre a disciplina, ele não pode ser o padrão para o nosso discernimento. O que a gente tem que fazer? Se está acontecendo alguma coisa na tua vida, seja o que for, se você foi mandado embora, se você está com uma doença, se você está... algumas coisas estão te pressionando interiormente, ou vem pressões de fora, será que não é uma disciplina do Senhor? Será que não é? Então, como que eu vou saber? Eu vou diante do Senhor. Paulo aí diz o texto que 3 vezes pediu ao Senhor. 3 vezes, não sei se foi período, né, que ele teve, 3 períodos que ele teve, né, mas você deve ir ao Senhor, seja quantas vezes for, e para que Ele te dê o discernimento e o entendimento disso. Que se for um pecado, confesse o seu pecado, reconheça a disciplina do Senhor, né? Assuma as consequências do seu pecado. E aí caminhemos novamente com o Senhor. Pedi ao Senhor que afastasse de mim, e Ele me disse, o Senhor deu discernimento. Paulo discerniu, entendeu por que o espinho da carne e aceitou, como diz assim, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então essa é uma maneira
é a maneira de discernirmos, às vezes, o porquê de algumas coisas que têm acontecido nas nossas vidas, ou na vida da igreja, Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, irmãos, eu preciso entender o quanto antes, melhor, o valor da disciplina do nosso Pai Celestial e reconhecer que Deus estabelece a disciplina à igreja visando uma integridade, uma santidade. E nós temos aí, quando nós aceitamos a disciplina do Senhor como nosso Pai Celestial, discernindo corretamente várias promessas, né? Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Depois você vai ver isso. No momento parece ser motivo de tristeza, mas depois você vai ver fruto de justiça. A bênção de Deus, porque você aceitou a disciplina do Senhor, se arrependeu dos seus pecados, assumiu as consequências, né? Assumiu as consequências do seu pecado e caminhemos na caminhada com Deus em santidade nesse sentido. Para que sobre mim repouse, diz o apóstolo Paulo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder, muitas vezes a nossa vida cristã está sem o poder de Deus, porque eu não tenho reconhecido a disciplina do Senhor na minha vida. Se eu não reconheço, eu não aceito a orientação de Deus, a correção de Deus na minha vida. E ele diz em Provérbios 28, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Deus está, às vezes, nos exortando através da sua palavra. É uma disciplina. Tá? É uma disciplina. Está exortando. E a gente não está ouvindo. Aí depois ele vem com tem alguns que disciplinam os filhos com um croque, né? Um croque. Tem outros que disciplinam já com uma cinta, um chinelo, outros com uma vara de marmelo e assim por diante. Mas ele está exortando, já está exortando. E aí nós não estamos escutando. E aí assim Deus vai nos disciplinar. Deus vai nos disciplinar, com certeza, se estamos em erro. E pior ainda, quando estamos menosprezando a correção do Senhor. Então, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E o Salmo 32, que nós lemos no início, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Que nós venhamos a receber a graça de Deus por completo, aceitando a santa disciplina do Senhor com o discernimento que vem do próprio Deus quando, nas situações mais diversas, vamos até Ele. Paulo foi 3 vezes. Você, se tiver na 10ª, na 100ª vez, continue indo, porque se for, Deus vai te dar o discernimento e o entendimento para você reconhecer o seu erro, o seu pecado e ter a vitória em Cristo Jesus, o perdão dos seus pecados e receber a misericórdia do nosso bom Deus. O Salmo 32, que lemos no verso 1 e 2, nos diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Que nós venhamos, como igreja, a entendermos que o nosso Pai Celestial deseja que sejamos como seu Filho Jesus Cristo. Diante disso, nós, com certeza,
iremos ser disciplinados pelo Senhor para a santidade. E Deus sabe da necessidade, Deus é justo, Deus ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós só vamos ter um discernimento aparente, tá? Quando fulano faz isso aparentemente. Mas o coração de Paulo Deus sabia, para que ele não se ensoberbecesse, não se exaltasse com aquelas revelações. Deus decidiu, na sua santa sabedoria, decidiu o espinho na carne para Paulo, para que o poder de Cristo continuasse a ser revelado na vida de Paulo. Eu desejo isso para a minha vida, eu desejo isso para a sua vida, eu desejo isso para a vida da Igreja Betel. Então, que você, hoje, vendo esses textos, não menosprezes a disciplina que vem do Senhor. Esteja entendendo que Deus é o seu Pai Celestial. E se os pais sensatos humanos disciplinam os seus filhos, sabendo que isso vai ser produtivo na vida deles, quanto mais o nosso Pai Celestial irá nos disciplinar. Que você tenha isso, o temor de Deus e o amor do Deus Pai Celestial na sua vida para entender isso. Que possamos estar buscando ao Senhor em santidade para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, sendo testemunhas fiéis dele. Deus abençoe a igreja e que você tenha momentos de oração com o Senhor, porque muitas coisas que podem estar acontecendo na sua vida pode ser resultado de pecados. E para isso você vai entender, se você buscar o Senhor, que pode ser disciplina do Senhor na sua vida. Confesse os seus pecados, reconheça, confesse os seus pecados e se entregue na mão daquele que nos ama, e porque Ele nos ama, Ele irá nos disciplinar. Deus abençoe a sua vida.